Sabe aquela sensação de pegar o celular para checar uma coisinha e de repente 40 minutos se passaram? A gente tá ali rolando um feed infinito e nem lembra direito como chegou naquele vídeo, sabe? É uma experiência que, nossa, acho que todo mundo conhece. E por trás disso tem uma competição brutal, silenciosa pela nossa atenção. É travada a cada notificação, a cada anúncio que parece que leu nossos pensamentos. E é exatamente sobre essa briga a nossa conversa de hoje, a chamada economia da atenção. Nossa missão aqui é juntar as peças desse quebra-cabeça, tentar entender o que é esse conceito, como ele saiu de uma teoria econômica lá dos anos 70 para virar o motor da nossa vida digital e, talvez o mais importante, quais são os impactos profundos que isso tem na nossa capacidade de focar no desenvolvimento das crianças e, pode acreditar, até na estabilidade da democracia. Para a gente conseguir montar esse panorama, a gente mergulhou num material bem completo. Temos uma análise do Instituto Alana, que foca muito no impacto sobre crianças e jovens. Tem também um mergulho mais a fundo do Le Monde Diplomatique, que se baseia num relatório super potente da rede de economistas da ONU. E para fechar, uma perspectiva de negócios e tecnologia da revista Exame. A ideia é entender como a nossa atenção virou a coisa mais valiosa do século XXI. E o ponto de partida, o que é fascinante nisso tudo, é que essa ideia não nasceu com a internet nem com o iPhone. O termo foi cunhado lá nos anos 1970 por Herbert Simon, que era um economista e psicólogo ganhador do Nobel. A sacada dele foi, assim, profética. Ele disse: com a explosão da quantidade de informação no mundo, o verdadeiro recurso escasso não vai ser informação. O recurso escasso vai ser a atenção humana necessária para processar tudo isso. A atenção vira o gargalo, sabe? Entendi. Então a lógica do Simon era que a informação virou commodity, ficou barata, abundante, está em todo lugar, e o que ficou raro e, portanto, valioso foi a nossa capacidade de prestar atenção em alguma coisa. É essa virada de chave, né? Exatamente essa. E a fonte do Instituto Alana ressalta que essa lógica de mercado sempre existiu, muito antes da internet. Pensa, por exemplo, na disposição dos produtos num supermercado, bem na altura dos olhos, ou nas manchetes super chamativas nas capas de revista, nos outdoors. O objetivo sempre foi capturar um pedacinho da nossa atenção. Ok. O conceito do Herbert Simon faz muito sentido no abstrato. Mas me parece que tem um salto gigantesco entre a cor de uma caixa de cereal e o que acontece hoje. O que mudou para essa disputa se tornar tão pessoal e, francamente, tão eficiente dentro do nosso bolso? A mudança foi a tecnologia de personalização em massa. O que o ambiente digital fez foi pegar essa lógica antiga e injetar esteroides nela. Intensificou e, principalmente, personalizou essa disputa a um nível que era inimaginável. Ele criou uma máquina otimizada para capturar não só uma fração, mas cada gota da nossa atenção. E essa máquina tem um nome. Qual? Capitalismo de vigilância. Capitalismo de vigilância é um termo forte. Como isso funciona na prática? Como essa teoria vira aquele feed que a gente não consegue parar de rolar? O artigo do Le Monde Diplomatique, que disseca o relatório da ONU, a rede de economistas da ONU, descreve um ciclo. Primeiro, as plataformas digitais, tipo redes sociais, buscadores, elas usam algoritmos que são projetados com um único objetivo principal: maximizar nosso engajamento. Certo, então o primeiro passo é nos manter na tela o máximo de tempo possível. E cada curtida, cada compartilhamento, cada segundo que a gente para ver um vídeo é um dado sendo coletado. É isso? Exatamente. Cada uma dessas interações gera dados. Dados sobre nossos comportamentos, nossas preferências, nossos medos, desejos. Aí, a partir de mais ou menos 2010, o volume desses dados ficou tão absurdamente grande, o que a gente chama de Big Data, que ficou impossível para humanos analisarem. E foi aí que a indústria começou a usar inteligências artificiais para processar tudo isso em tempo real. E aí, claro, criar perfis detalhadíssimos sobre cada um de nós. E a etapa final, imagino eu, é transformar tudo isso em dinheiro. É a monetização. Esses dados, já processados, refinados pela IA, eles são o produto. Eles são vendidos para anunciantes, para partidos políticos, para governos, para quem mais quiser pagar para prever
e influenciar o comportamento humano. É um mercado de trilhões de dólares que opera de forma, assim, quase toda opaca e com pouquíssima regulamentação até hoje. E eu imagino que é aí que entra a visão da revista Exame, porque do lado de lá do balcão as empresas não veem isso como vigilância, mas como uma ferramenta de negócio, certo? Eles estão usando essa IA e até neurociência para garantir a venda. Exato. A matéria da Exame mostra bem essa perspectiva, por exemplo, de um e-commerce. Para eles, o objetivo é usar essa combinação de tecnologia e conhecimento do cérebro para vencer a disputa pela atenção. A meta é criar o que eles chamam de uma experiência de compra sem atritos, sabe? Para garantir que a atenção que foi capturada se converta numa venda. Nossa, então cada cor, cada botão, a posição de cada elemento na tela, nada é por acaso. É tudo uma engenharia para capturar e converter nossa atenção antes que a gente sequer pense em desistir. Precisamente. A matéria explica que eles mapeiam processos cerebrais que são automáticos para a gente. Coisas como nossa percepção de cor, o posicionamento de um botão, a saliência de uma imagem. Tudo é otimizado para guiar o olhar e a decisão do consumidor, evitando que o carrinho de compra seja abandonado e, ao mesmo tempo, construindo o que eles chamam de memória de marca no nosso cérebro. É a aplicação direta da teoria da escassez da atenção para gerar lucro. Ok, o modelo de negócio está claro, mas se a gente é o produto, ou pelo menos a nossa atenção é, qual é o custo real disso pra gente? Qual o preço que a gente paga por essa experiência toda sem atritos? As fontes apontam consequências bem danosas em várias frentes. Começando pelo impacto cognitivo. O artigo do Instituto Alana é bem claro sobre isso. Em adultos, um efeito muito perceptível é a dificuldade crescente de concentração em tarefas que exigem foco prolongado. Ler um livro, escrever um relatório, até assistir a um filme inteiro sem pegar o celular. Mas é nas crianças, cujo cérebro ainda está em pleno desenvolvimento, que os danos podem ser mais sérios. E eles trazem dados sobre isso? Sim, e os números são alarmantes. Entre as décadas de 1970 e 2010, o número de crianças diagnosticadas com TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, nos Estados Unidos, foi multiplicado por 7. No Reino Unido, a prescrição de medicamentos para tratar o transtorno quadruplicou só entre 2000 e 2012. Espera aí, multiplicar por 7 o diagnóstico de TDAH, esses números são chocantes. A fonte do Alana estabelece uma ligação direta com a tecnologia ou ela aponta isso mais como uma correlação que precisa ser investigada? O artigo é cuidadoso. Ele pondera que os motivos podem ser vários, claro. O diagnóstico também melhorou. Mas a argumentação central é que estamos educando as crianças a serem menos pacientes e mais dispersas. Quando o acesso a estímulos constantes, rápidos, recompensadores vira a norma desde muito cedo, a gente está, de certa forma, treinando o cérebro delas para a distração. E além do cognitivo, tem o impacto psicológico e social, né? O relatório da ONU entra nessa área. Sim, e é um ponto central. A erosão do controle sobre nossos próprios dados afeta nossa psique, nossas crenças. Essa corrida pela atenção a qualquer custo leva a uma degradação da experiência online. Para manter o engajamento no máximo, os algoritmos acabam promovendo o que é viral e o que viraliza mais fácil. Conteúdo incendiário, controverso, polarizador. Não é sobre qualidade ou verdade, é sobre o que gera mais reação, mais cliques, mais dados. Mas alguém poderia argumentar que isso é só um reflexo da natureza humana, não é? As pessoas sempre se interessaram por fofoca e polêmica. O algoritmo está só nos dando mais do que a gente já quer ou ele está ativamente nos empurrando para os extremos? Ótima pergunta. O relatório da ONU argumenta que ele nos empurra ativamente. Ele não é um espelho passivo, é um amplificador seletivo. Ele identifica uma pequena curiosidade ou um preconceito que está ali latente e o alimenta com conteúdos cada vez mais extremos, porque isso se provou uma forma eficaz de manter a pessoa engajada. É um ciclo que pode levar à radicalização, e isso nos leva a um conceito do relatório que é particularmente assustador: a criação de um gêmeo digital humano. Gêmeo digital humano? O que é isso? Pensa assim, todos os nossos comportamentos online,
nossos cliques, as pausas ao rolar a tela, as curtidas, o que a gente ignora, tudo isso é agregado para criar um avatar de dados que nos representa com uma precisão assustadora. Esse gêmeo se torna um produto que pode ser vendido como um contrato futuro. Que loucura! Então eles não estão só vendendo o meu perfil de consumidora. Eles estão criando uma cópia digital minha para vender a capacidade de prever e manipular minhas ações futuras. É isso que a ONU chama de contrato futuro? Exatamente. A capacidade de prever com alta probabilidade se você vai comprar um produto, votar em um candidato ou até participar de um protesto. E claro, a capacidade de te enviar os estímulos certos para te empurrar naquela direção. A ONU identifica isso como um dos grandes perigos éticos do nosso tempo, porque acontece sem nosso consentimento explícito e informado. Isso já é bem preocupante no nível individual. Mas as fontes, principalmente o relatório da ONU, levam essa discussão para um patamar ainda maior, falando em riscos para a própria democracia. Como se faz essa conexão? É a consequência lógica do modelo, só que em escala. O relatório da ONU detalha isso. Primeiro, as Big Techs, que controlam esses bancos de dados, consolidam um poder sem precedentes. Não é só um poder econômico. Elas passam a mediar e muitas vezes a controlar o debate político e o engajamento cívico. Então o poder não é só de monopólio. É um poder de pautar o debate público. Eles viram os porteiros da praça pública digital. Perfeito. Segundo, o acesso a essas bases de dados por grupos mal intencionados permite a manipulação do comportamento em larga escala. Isso é uma violação de direitos humanos. A normalização do discurso de ódio e a radicalização, que são subprodutos dessa busca por engajamento, geram polarização e instabilidade social. E o relatório da ONU é explícito. Ele cita a invasão do Capitólio nos Estados Unidos em 6 de janeiro de 2021 e a invasão dos 3 poderes em Brasília em 8 de janeiro de 2023 como exemplos concretos das consequências desse modelo. De causa e efeito com exemplos que todo mundo viu acontecer. E tem um terceiro ponto, que é a crise no jornalismo. O dinheiro da publicidade, que antes financiava redações e reportagens de qualidade, migrou em massa para as grandes plataformas. Elas ficaram com a receita, mas sem os custos e, principalmente, sem a responsabilidade de produzir informação. É um ciclo vicioso, então. As plataformas drenam o dinheiro de jornalismo de qualidade e, ao mesmo tempo, criam um ambiente perfeito para a desinformação se espalhar, já que ela gera mais engajamento. Um problema alimenta o outro. Exatamente. Isso deixa a população com menos fontes confiáveis e, portanto, mais suscetível à desinformação que prospera nesses mesmos ambientes. Ok, o diagnóstico é pesado. Mas ficamos só na crítica ou as fontes apontam alguma luz no fim do túnel? Existe um caminho para sair disso? Sim, e essa é a parte mais construtiva da análise. A mensagem principal, tanto do relatório da ONU quanto do artigo do Le Monde, é que a tecnologia em si não é inerentemente má. O problema é o design atual do sistema, que é extrativista por natureza, e, portanto, ele pode ser redesenhado para ser regenerativo. E como seria um sistema regenerativo? O que eles propõem na prática? O relatório sugere algumas ações bem concretas. Primeiro, regular a natureza monopolística das plataformas, para que outras empresas possam competir, para que haja mais transparência nos algoritmos. Segundo, e talvez o mais importante, devolver aos usuários o controle real sobre seus próprios dados. Terceiro, eles propõem taxar a economia digital e usar esses fundos para financiar metas de desenvolvimento sustentável, como a Meta 3 da ONU, que trata de saúde mental, algo diretamente afetado por esse sistema. Tema para mitigar os danos que ele mesmo causa. Exato. E tem uma ideia ainda mais inovadora: permitir que os usuários possam conscientemente doar sua atenção e seus dados para causas sociais. Em vez de ter nossa atenção extraída para vender anúncios, a gente poderia direcioná-la para ajudar a resolver problemas, tipo pesquisas científicas, criar soluções online, apoiar economias solidárias. Essa ideia de doar atenção é fascinante. Inverte totalmente a lógica, né? Em vez de sermos minerados, a gente escolheria para onde direcionar esse recurso. Parece quase utópico, mas mostra que existem outros modelos possíveis, transformando um modelo de extrativo para um colaborativo.
Nossa, que jornada! A gente começou com aquela sensação boba de rolar o feed sem parar, passamos por uma teoria econômica dos anos 70, entramos na engenharia de um botão de comprar e terminamos discutindo a saúde da nossa democracia. Sem dúvida. E a conclusão que fica a partir da leitura dessas fontes é que, embora o cenário seja preocupante, a consciência sobre o problema é o primeiro e mais crucial passo. O ponto central do relatório da ONU, e que o Le Monde reforça, é que essas tecnologias não são uma força da natureza. Elas foram desenhadas por pessoas com objetivos específicos. E justamente por isso elas podem ser redesenhadas para servir melhor aos interesses da sociedade. O artigo do Le Monde Diplomatique termina com uma provocação muito boa. Ele diz que os economistas tiveram o mérito de identificar e nomear o problema como economia da atenção, mas que agora cabe a outras áreas do conhecimento, a psicologia, a neurociência, a sociologia, investigar todos os outros desdobramentos que nos afetam, muitos dos quais talvez a gente nem tenha percebido ainda. Isso levanta uma questão importante, né? Se a nossa atenção é, de fato, um dos nossos bens mais preciosos e finitos, como a gente está escolhendo investi-la todos os dias? E que ferramentas, sejam elas pessoais, como novos hábitos, ou tecnológicas, como novos aplicativos, a gente pode criar para proteger esse investimento tão valioso?